Quero começar agradecendo muitíssimo a presença de todos, nem todos puderam. Vocês são parte muito importante aí do nosso processo, os mentores do Vitrine. E o motivo de fazer esse encontro é, primeiro, que conhecê-los, né? O Fábio não passou o bastão, o Fábio jogou o bastão em cima de mim, né? Assim, tá gravando, viu, Fábio? Não pode xingar. Não foi uma passagem suave, foi um lançamento de bastão. Então, E acertou a cabeça, né? acertou a cabeça, né? Mas eu mirei muito bem para isso. Então, daí eu gostaria de conhecê-los. Tem pessoas novas no grupo, né? Pessoas que estão entrando agora nesse grupo de mentores. E nós tivemos também algumas mudanças na Escola de Inovadores. O Fábio vai falar sobre isso, né? A Escola de Inovadores é a porta de entrada do nosso sistema. Os projetos que são selecionados no final entram no Vitrine e depois seguem para o Acelera. Com a mudança do perfil do pessoal que entrou na Escola de Inovadores, a gente saiu de um universo de mais ou menos 3.000 pessoas, um pouco menos, para mais de 30. Crescimento absurdo, mas com uma ênfase muito grande nos alunos de ETECs e FATECs, o que fez com que a maturidade, faixa etária, etc., tivessem uma redução. Então, a gente vai ter um perfil aí um pouquinho diferente. E eu não quero falar muito, sei que todo mundo tem muita coisa para falar, então o que a gente vai fazer? A gente vai começar com o Fábio e com a Luciana, que vão falar aí sobre o papel do mentor no Vitrine. Eles ainda não resolveram quem começa. Eu começo, porque eu passo o processo, né? O Fábio e aí fez a um Lu esqueminha. entra falando da experiência Você tá dela. com medo da Lu falar e não sobrar nada para você falar, já entendi. Exatamente. Não, E depois... se ela quiser falar o tempo inteiro, eu já vou lá buscar uma cerveja. Para mim não tem problema nenhum. Bom, então a gente vai... E depois disso a gente abre para um debate, para um bate-papo aqui. Então, pessoal, muito obrigado pela presença. Eu sou o cara que recebeu o bastão na cabeça, o Paulo. E Fábio, pode começar, fica à vontade. Bom, boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Eu acho que alguns já são conhecidos, né? Luísio, o Manuel está aí, Ricardo Rezende está aí. Eu acho que os demais, eu acho que são novos na brincadeira aqui, né? O Henrique já é velho conhecido, mas na brincadeira aqui de mentoria, já participou com a gente de webinar na Vitrine, mas na parte de mentoria ele é novo na Vitrine, né? Não das mentorias. Muito bom tê-lo com a gente, mais uma assumidade aí na área de PI, que para a gente é bastante importante, sempre tem muita... Mas vamos lá. A ideia aqui hoje é um bate-papo rápido com vocês, tá? Não pretendo me estender. A ideia aqui é apresentar... Caiu aqui a apresentação... Cadê? Acho que não. Então, vamos lá. A ideia aqui é eu apresentar rapidamente o nosso processo, tá? Eu não vou me preocupar com... Não precisa levantar a mão, não, tá, gente? Abre o microfone e manda ver aí, tá? Se alguém tiver pergunta para fazer, não precisa... Tem que soltar uma briga aqui para compartilhar o... Agora sim, Fábio, compartilhou. Maravilha. Então, vamos lá. Bom, nós temos dentro da Inova... Nós temos, não, né? A Inova tem, já não faço mais parte da Inova. Para sempre. Não, senhor. Um processo, né? Uma metodologia, digamos assim, que, na verdade, é bem natural até,
que tem como principal objetivo fomentar o desenvolvimento de projetos que possam gerar CNPJ, né, futuramente. E essa metodologia, né, nomeada a trilha de empreendedorismo, ela tem aí um conjunto de objetivos, né, e um processo muito bem definido, né, muito bem estabelecido. A trilha de empreendedorismo, ela começa na Escola de Inovadores. A Escola de Inovadores é um curso de extensão que é oferecido pelo Centro Paula Souza. Nós estamos na 16ª edição já. É um curso semestral, né? Então, nós já estamos com esse curso rodando há 8 anos. Então, já temos uma boa experiência e não paramos durante a pandemia, nos adaptamos. E, para a gente, essa adaptação foi até melhor, porque esse curso, antes, ele era local, ele ocorria na unidade. Então, o agente de inovação ele tinha que correr atrás de palestrantes, pessoas para falar, etc. e tal. Então, o que acontecia é que não existia como eu vou dizer, as conversas que ocorriam nas palestras, elas não eram convergentes, né? Porque cada palestrante num lugar falava uma coisa diferente e tal, e não havia continuidade. Com a pandemia, nós tivemos a necessidade de desenvolver um trabalho online, e aí, por consequência, acabamos fechando num grupo de palestrantes, uma boa parte deles eram agentes de inovação, e aí a gente conseguiu dar uma certa heterogeneidade aos temas, às conversas. E isso foi bastante importante para a gente. Um outro resultado da pandemia foi a possibilidade aí que nós vimos de dar continuidade à Escola de Inovadores. Então, na Escola de Inovadores, nós temos uma ação bem básica, né, de fomento ao empreendedorismo. Então, o participante ele termina a Escola de Inovadores com uma ideia e com uma proposta bem simples, em rascunho, do modelo de negócio para desenvolver aquele produto, né? Sempre que eu falar produto, é produto / serviço. Então, ele sai da Escola de Inovadores, ainda não é muito diferente disso, com uma proposta do produto, né? E uma primeira proposta aí de um modelo de negócio. Ao término da Escola de Inovadores, antes eram 10 semanas, agora são 7 semanas, se não me engano, 7 ou 8. É para quem vem para o Vitrine 8, né? Ah, é? É, porque eles fazem a seleção, né? Quem não vai para a Vitrine são 7 semanas. São 7. 8 semanas para quem vai para a Vitrine. Quem quer ir para a Vitrine participa do balcão de mentorias. Esse balcão de mentorias, nós trabalhamos com um grupo de avaliadores externos à Escola de Inovadores, justamente para não ter, digamos aí, parcialidade, né, nas avaliações. E desses que participam, geralmente nós temos uma média de 160, 180 participantes no balcão de mentorias. Desses, nós tiramos em torno de 50 projetos. Às vezes, quando a gente vê que tinha um projeto muito bom a mais ali e tal, tirava 52, 53. Então, esses 50 projetos, eles passam para a Vitrine, que é a segunda fase da trilha de empreendedorismo. E da Vitrine, hoje, nós tiramos 20 projetos que vão para o Acelera, que é a terceira fase da trilha de empreendedorismo. Qual que é o objetivo aí de cada uma? Então, a Escola de Inovadores é simplesmente a capacitação e uma definição do projeto que vai ser desenvolvido.
Antigamente, os alunos eles já tinham que ter o projeto em mente para fazer o cadastro para participar na escola de inovadores. Então, hoje ele pode até entrar sem uma proposta muito específica de projeto e amadurecer uma ideia, né, de projeto a ser desenvolvido durante a escola de inovadores. Então, aí na escola de inovadores, são vistos módulos como fundamentos aí de empreendedorismo, parte de desenvolvimento do produto com design thinking, modelagem de negócio, desenvolvimento da empresa. Então, são palestras aí de 1h30, 2 horas, né? São encontros de 1h30, 2 horas, onde são abordados assuntos diversos aí que são pertinentes à definição, né, ao desenvolvimento de uma proposta de projeto. Claro que quando eu estou falando projeto aqui, tá, gente? Estou falando algo bem baixo nível. Eles estão saindo... não é nada tipo um projeto que eu vá apresentar a FAPESP ou a um anjo, nada disso, tá? Então, é a proposta de negócio dele. Ele está começando ali a proposta de negócio. Na vitrine, a proposta é pegar essa ideia, né, esse produto. Claro, alguns já vêm com produto em desenvolvimento, alguns chegam com produto rodando já, como aconteceu na última turma, né? E o cara quer apoio para desenvolver a ideia, para desenvolver modelo de negócio. Então, a proposta da vitrine, que é essa fase na qual vocês vão nos apoiar, é ajudar esses grupos a definir o modelo de negócio deles. Então, ali dentro, fazer enxergar, né, de uma forma com um certo grau de corretude. Quem é o segmento de mercado dele, qual o valor que ele está entregando realmente, se ele está entregando o valor correto, né, fazer enxergar isso. Tem muita gente da área de marketing, gente da área de marketing digital, que nos ajuda a definir, a trabalhar bem com eles a questão dos canais de comunicação e canais de relacionamento. A galera que trabalha mais com o financeiro, que ajuda na questão de precificação. Tem o pessoal da área de produção, que ajuda bastante, na área de produção, na área de desenvolvimento de software e outras áreas aí que ajudam bastante a trabalhar as atividades de desenvolvimento. Então, a nossa ideia ali é fazer, né, trabalhar o amadurecimento do modelo de negócio e fazer que, nesses 3 meses, o projeto consiga ter muito bem estabelecido o que é o MVP do cara. E desses projetos, os que vão para o Acelera, a gente trabalha o amadurecimento do modelo de negócio e, com o modelo de negócio devidamente amadurecido, a gente passa para a formatação do plano de negócio desses projetos. Então, como eu disse, muitos chegam ao final da Acelera com uma proposta, né? Tudo isso não. O MVP é uma proposta ou até um protótipo, e muitos chegam com um produto já indo para o mercado realmente, né? A gente teve projeto que acabou, a Acelera já estava com mais de 1.500 clientes na carteira. Então, na turma retrasada, tem vários projetos da turma retrasada que já estão com produto no mercado. Então, assim, acontece também, a gente está conseguindo fazer acontecer. Claro, não do jeito que a gente gostaria, mas a gente, de uma certa forma, a gente consegue fazer o negócio rodar. Bom, o objetivo da vitrine, então, como eu falei, é apoiar o participante, né, na construção do seu MVP, é fazer ele entender o que é o MVP dele. Muita gente chega com uma concepção já de MVP, uma concepção extremamente errada. Na verdade, eles chegam assim bem imaturos, né? Achando que qualquer empresa é uma startup, que qualquer processo
pode ser transformado num processo de definição de uma startup, já chegam achando que vão conseguir chegar num grupo de investidores anjos e vão conseguir dinheiro, que é simples assim, e não é, né? Não é. A gente sabe, a gente que trabalha com isso, a gente sabe muito bem que não é essa facilidade toda. Então, a nossa ideia é trabalhar a definição do MVP com eles, né? E a definição do modelo de negócio, né? Estabelecer. Então, as nossas mentorias, o foco das nossas mentorias está justamente nessa ação de apoiar na definição desses dois elementos aí. É claro que a gente sempre acaba entrando em outros pontos importantes, como, por exemplo, a gente acaba falando bastante de gestão de negócio com eles, gestão ágil, a gente acaba falando bastante de propriedade intelectual. A gente tem o professor Rodrigo Naves, né? O Henry conhece bem, que é da área aí de trabalha muito forte com marcas, né? Então, nós trabalhamos bastante, né, nessa linha, a parte tecnológica, a parte de desenvolvimento de software, desenvolvimento de hardware. Então, a gente acaba tendo mentores em todas essas áreas, né? Então, a gente acaba trabalhando, a gente acaba participando aí do apoio a esses grupos, né, em diversos focos diferentes, né? Não só no MVP e no modelo de negócio. Mas é claro que o nosso propósito maior é justamente isso, o MVP e o modelo de negócio. E fazê-los entender, né, que o modelo de negócio, tanto o modelo de negócio quanto o MVP, eles são dinâmicos. Uma dificuldade que a gente sempre encontra, às vezes a pessoa chega já com uma ideia de produto e tal, e aí todos os mentores começam a discutir, começam a conversar e falam, ó, você tem que mudar isso, você tem que ajustar. Seu MVP não está bacana, seu valor não está bacana, você não está conseguindo entregar um valor adequado, né, para o seu público-alvo, você não está conseguindo estabelecer um público-alvo adequado. E às vezes ele já vem com aquela ideia formada, né, e para tirar essa ideia da cabeça deles, às vezes é difícil, né? Então aí a gente às vezes tem que fazer um trabalho de formiguinha, junta 1, 2 mentores, 3 mentores, para e conversa com o grupo, né? Para fazer um trabalho aí de amadurecimento. Eu ia falar convencimento, mas convencimento é uma palavra muito forte. Um trabalho de amadurecimento, né, da visão dos membros desse grupo. Então, é um trabalho de formiguinha mesmo, né? E como que a gente pode ajudar nesse processo? Nós temos aí um conjunto de atividades que nós desenvolvemos com os participantes da vitrine, né? E das quais vocês também podem participar ativamente. Então, a primeira atividade são os webinários. Na verdade, são um conjunto de palestras, geralmente 5 ou 6 palestras, que nós realizamos aos sábados com eles, trabalhando alguns assuntos pertinentes, como formação de mercado, desenvolvimento do modelo de negócio, desenvolvimento do MVP, né? Explicar o que é MVP, muitos não sabem o que é o MVP. Então, explicar para eles, situar a proposta deles numa proposta de MVP, né? Falar um pouco sobre marca, falar um pouco sobre a questão jurídica do desenvolvimento de uma startup, o que é uma startup juridicamente falando, né? Então, a gente tem aí um conjunto de 5 ou 6 webinários onde nós tratamos esses temas em específico. Eu creio ainda que eles ainda estão rolando e devem rolar mais uns 2 finais de semana, se não me engano, né? Pelo calendário aí deve ser mais ou menos isso. Além dos webinários, a gente também sempre tem o costume, quando pode, de desenvolver um bate-papo. O que é esse bate-papo? Esse bate-papo é quase que vamos pegar aí um talk show, vai? Vamos levantar o ego da gente também, um talk show, onde a gente traz alguém
de renome ou alguém que tenha uma expertise muito grande em alguma área pertinente ao desenvolvimento dos projetos e fazemos um bate-papo com os participantes, né? O primeiro bate-papo foi até a Lu que propôs na época, foi sobre inovação, só que foi muito, 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 muito. O Paulo está gravando, né? Foi muito bacana, para não usar o termo mais adequado que Mas se pode podia isso. falar, pode falar. Pode Eu acho falar, eu que Foi edito, muito eu falar. foda, edito. foi muito foda. Foi com o CEO na época, não sei se ele ainda está, Lu pode falar. Foi com o CEO da Embraer X, né, que é o braço da Embraer que Isso. está desenvolvendo E- Eles modificaram os títulos, mas a posição é a mesma, a tá? posição é a mesma. É. Modificaram o sobrenome dele também ou não? Não, pelo amor de... O Mitsuplique, né? Não sei. Me Não explique. consigo falar aquele Não, sobrenome até impossível. hoje. O Daniel, que é o CEO, esse diretor de alto nível aí da Embraer X, ele fez um bate-papo com a gente, assim, fantástico, maravilhoso. A gente tem gravado, tanto que a gente reprisa, a gente passa para as novas turmas. A Liseila, que é uma outra professora, para quem não conhece, a Liseila também está uma professora, agente de inovação, que também está na coordenação. A coordenação hoje, né, ela é formada aqui pelo professor Paulo, né, pelo professor Liseila e pelo professor Alexei. Os dois Eu estão era em agente aula, de Fábio. inovação. Oi? O Alice e o Alexei estão em aula agora, não puderam Isso, vir. isso. Eu estava como coordenador do projeto, né? Mas eu acabei assumindo outras funções e deixei a Inova. Então, eu acabei. Mas não deixei a vitrine, né? Estou aqui como vou atuar como mentor também, vou continuar brincando aqui com a galera. Nós tivemos um bate-papo também, por exemplo, com um representante da Gavia Angels, né? Que é uma grande investidora aí, justamente para desmitificar um pouco com os participantes essa questão de investimento de anjo, né? Porque o pessoal vê, Shark Tank, vê não sei o que e tal, e cria uma ilusão na cabeça que isso é tudo muito fácil, muito simples, né? Cria uma ideia muito errada e isso é muito ruim. Então, a gente trouxe o Marcelo para falar um pouco sobre o que os anjos esperam dos projetos, né? Então, é para quebrar um pouquinho esse mito, né? E para fazer a moçada pôr o pé no chão também, que se eles quiserem realmente né? Migrar para esse lado de buscar apoio, como que eles devem atuar. Então, esse é outro vídeo que a gente tem gravado também e que a gente sempre passa quando pode. Tem um outro bate-papo que a gente fez com um amigo meu, que inclusive foi quem me apresentou, o Marcelo, que está do lado de cada startup, né? O Guto, ele tem uma startup na área medicinal e na área de medicamentos, né? Mais especificamente na área de fármacos. E ele conseguiu, né? Um aporte de anjos. Então ele veio justamente para falar para a moçada o que é, né? Ser aportado e o que ele precisou fazer para ser aportado aí por um grupo de anjos. Teve um bate-papo muito bacana também, falando sobre indústria 4.0, etc. Então, assim, de repente, tem-se a percepção, um dos mentores tem a percepção, chega assim e fala, o Henry vem e fala, ô Fábio, tem um amigo meu que sabe tudo de patente. E eu estou sentindo que ali tem muito projeto que, de repente, merecia ter uma patente escrita e a gente podia falar com eles. Podemos fazer um bate-papo? Maravilha. Marca, conversa com o Paulo, né? Troca uma ideia com o Paulo, troca uma ideia com os coordenadores, agenda um horário e monta um bate-papo. Né? Isso fica gravado no nosso YouTube, tudo bonitinho, geralmente restrito, tá? A gente não coloca nada público no YouTube. E, sim, são pontos bastante interessantes e que tira muita dúvida da galera, né? Então, eu acho, quem tiver alguma proposta e quiser trazer para o Paulo, conversa com o Paulo, com a Liz, né, com o Alexei, que eu acho que esse tipo de ação só tem a acrescentar.
O terceiro modo de apoio são as mentorias individuais. Como que a gente vem trabalhando mentoria individual? Bom, vocês já devem ter percebido que nós usamos uma plataforma específica, baseada no Moodle. Embora tenha pouca coisa lá, é um ambiente bem simples, né? Justamente para não criar mais confusão, porque os alunos já vêm dessa plataforma. Os alunos usam o Moodle na escola de inovadores. E aí a gente cria um espaço à parte para a vitrine, né, de cada semestre. Então aí a gente cria também um grupo, não sei, o Paulo já adicionou os participantes ou não, Paulo? Não, eles vão começar a interagir depois dessa Desse rodada. bate-papo, né? É. Tá. Então o Paulo vai criar um grupo, os mentores mais antigos já estão acostumados, né? Nós vamos continuar com o nosso grupo só de mentores e teremos um grupo onde estaremos nós, os mentores, e os participantes, tá? É um grupo que geralmente a gente evita bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre acaba acontecendo, mas às vezes é até bacana, porque eu já vi rolar bastante networking ali. Gente que oferece algum tipo de serviço e gente precisando daquele tipo de serviço. Então, às vezes, é interessante, a gente não breca tanto bom dia, boa tarde, boa noite por conta disso, né? Lógico, a gente bloqueia outros tipos de assuntos não pertinentes. A previsão do tempo, sim, a gente bloqueia, né? Previsão do tempo, política, religião, isso tudo a gente bloqueia. No ano passado, semestre passado, inclusive, teve até uma situação muito ruim por conta disso, que eu precisei intervir, né? Coisa que eu nunca tinha feito. As mentorias individuais, como que a gente trabalha? Em geral, a gente deixa aberto para o grupo solicitar uma mentoria. Vocês vão ver, o Paulo ou a Liz vão fazer um caderninho com todos aqueles, uma compilação daqueles dados que vocês preencheram, tá? Naquele fórum do começo do semestre. E esse caderninho vai ser apresentado aos participantes e a nós também. Por que a nós também? Porque é importante nós conhecermos os colegas, nós sabermos com que área cada um dos colegas trabalham. Porque é muito comum, por exemplo, eu estou dando uma mentoria específica, sei lá, estou dando uma mentoria em registro de software, que é uma área que eu gosto bastante. Aí a gente começa a conversar, eu tenho uma percepção lá que está faltando marketing digital para o cara. Aí eu vou falar, ó, conversa com a UAFA, conversa com fulano, troca uma ideia com fulano. Aí ele vai e agenda uma mentoria com essa pessoa. As mentorias individuais, geralmente a gente pede lá no próprio grupo do WhatsApp, o aluno, o participante entra em contato com o mentor ou vice-versa, eles agendam um horário e criam uma reunião na plataforma que melhor lhes convir. Então, o mentor não gosta de usar o Teams, só gosta de usar o Zoom. O mentor vai lá, cria uma reunião no Zoom e faz sua reunião com o participante, não precisa gravar, né? Faz sua mentoria com o participante e pronto, tá? A única coisa que a gente sempre pede, né, eu vou até frisar depois, é que isso seja registrado, não gravada a reunião, que seja feito o registro de ocorrência da mentoria. Tá? Então, a plataforma para mentoria individual, a gente deixa livre, à vontade, para vocês trabalharem na plataforma que vocês melhor se adaptam, com que vocês se dão bem aí, para não atrapalhar ninguém também. Tá? Até pelo WhatsApp mesmo, fiquem à vontade. E, bom, as mentorias individuais, elas geralmente serão solicitadas ou indicadas, e temos as mentorias coletivas, que são mentorias de assunto comum a um grupo de participantes, mas não ao coletivo como um todo. Então, por exemplo, uma mentoria coletiva que eu sempre faço, registro de software e direito autoral para software. Né? Eu sempre faço uma mentoria coletiva desse assunto. Quem que participa? Só os projetos cujo produto seja um software. Senão não faz sentido. Né? Ou que tenha um software embarcado, alguma coisa do tipo. Senão não faz sentido.
O cara está desenvolvendo um óleo vegetal diferenciado para frituras. Não faz sentido algum o cara participar de uma mentoria desse tipo. Então, as mentorias coletivas, elas são focadas, né, para um grupo específico. Então, ela cabe a mais de um grupo, né? A mentoria coletiva, quem oferece são os mentores. Aí, o que a gente faz? Às vezes, alguns participantes estão trabalhando, ou estão na faculdade, estão na escola, não conseguem participar da mentoria coletiva. Então, a mentoria coletiva, a gente direciona para o Teams. Então, para fazer uma mentoria coletiva, a gente pede a todos os mentores que querem oferecer a mentoria coletiva que procurem o professor Alexei, que já está lá no grupo, e ele vai agendar, né, em comum acordo aí com vocês, mentores, uma data e um horário para a execução dessa mentoria coletiva. Tá? Só que necessariamente ela vai ser feita no Teams. Por quê? Porque aí ela vai ser Já tem algumas gravada. agendadas até. Então. Aí ela vai ser gravada, vai ser feito o download do vídeo, que vai subir para a plataforma. Tá? Então, essa mentoria coletiva, ela ficará disponível lá no Moodle, para os participantes que não puderam assistir, né, anteriormente, que eles possam assistir posteriormente. Tá? Também não disponibilizamos isso no YouTube, isso fica fechado, tá? Fechado ao grupo. Né? Então, a gente tenta respeitar ao máximo aí a questão aí de individualidade, tanto dos grupos quanto dos mentores. Tá? Então, as Ô, mentorias Fábio, coletivas, fica a proposta é que vocês participem e ofereçam essas mentorias. tá. Ô, Fábio, só uma coisa, uma dúvida. Quanto ao Teams, como é que fica hoje o acesso de quem não tem a plataforma? A gente cria como... Os convidados, é isso? A gente cria Sim, como webinar. ou como está aqui agora, né? Como convidados. Então, por É isso que eu no perguntei. webinar é mais fácil, né? É. Você colocar o convidado como palestrante. Sim. Então, aqui, e mesmo se a gente for fazer uma coisa desse tipo e tiver uma quantidade relativamente grande de alunos, digamos assim, para poder ter a mentoria, a gente teria que ter uma quantidade de convidados para poder fazer isso. Isso está tranquilo? Não tem tanto Sim. problema? Sim, não, Sim. nunca tivemos problema. A gente consegue fazer pelo Teams com os convidados externos, não tem problema. Sim. O limite, não tem limite. Nosso lá não tem limite nos Teams. Se tiver limite, é para cima 2.000 de milhar. pessoas. 2.000 Cara, mas pessoas. assim, por experiência, tá? As salas não chegam a 15 pessoas, não. 15, 20 pessoas. Não, Porque às não vezes vai disso, um não, pro é só porque tinha que ter o e-mail da FATEC, né? Esse Não era o grande precisa. problema. Não precisa. No nosso Sim. acesso. Agora, eu não sei o acesso de vocês aí da Inova, pode ser que tenha. Não. No acesso tem várias pessoas aqui hoje que não tem esse e-mail. Então, mas o Justamente nosso é por restrito, ser por isso estou falando. Sim. Da Inova Justamente. teria que pedir para vocês agendarem, é isso, né? Esse é o esquema. Sim. Ok. Isso. Você pede para o Alexei. E ele que está responsável por isso lá. Bom, os webinários, então, como eu falei já, são propostos e organizados pela equipe, né, gestora, e ocorrem nas primeiras semanas. Então, como eu falei, é formação de mercado, solidificação do modelo de negócio, desenvolvimento do MVP, desenvolvimento da marca e questões jurídicas na formação de uma startup. Os bate-papos, nós já tivemos aí 4 bate-papos, né, bem legais, que estão gravados e à disposição. Também fiquem à vontade para propor temas aí para o Paulo, para a Liz e para o Alexei. Né? As mentorias individuais, como eu disse, são organizadas, aqui está descrito, né, tranquilamente, são organizadas aí pelo WhatsApp, né? Então, o Paulo vai passar o endereço de um form para vocês, e eu aconselho, viu, Paulo, inclusive, você colocar esse link na descrição do grupo do WhatsApp de mentores.
que aí fica fácil para todo mundo O de achar. registro, né? O de registro. Sim. O de registro de mentoria. Põe lá na descrição Na do descrição grupo. do grupo, sim. Que aí fica fácil para acessar. Né? O que eu faço lá, o que eu fazia, né, nos outros grupos também, no grupo dos participantes, é colocar na descrição o link encurtado de cada webinar. E ficar mais fácil aí para eles acessarem. O webinar, na verdade, a gente está colocando todas elas numa mesma playlist, então basta playlist. Eu sei. Põe um link para Fica mais playlist. fácil. Maravilha. Então, o Paulo vai passar esse fórum, né? Onde vocês vão registrar, é coisa rápida esse registro. Vocês vão registrar o nome de vocês para identificar qual mentor que deu a mentoria, o grupo que foi mentorado, os assuntos que foram tratados, tá? E o tempo estimado de duração. Não precisa ser o tempo exato, não. O tempo estimado de duração, só para a gente ter aí uma estatística, um controle das mentorias, para a gente entender quais são as áreas que mais demandam mentoria, etc. Tá? E os grupos, aí também para a gente entender quais são os grupos mais participativos, porque isso às vezes acaba influindo muito lá na definição de quem vai para a próxima fase. E aí, às vezes, o grupo tal não foi muito bem. A gente vai ver, não participou de nenhuma mentoria. Então, não tem muito como salvar um cara desse, né? E as mentorias coletivas, né, como eu disse, podem ser solicitadas pelo grupo, né, ou podem ser oferecidas por um mentor a qualquer momento. É só lembrar aí que ela deve ser agendada com o professor Alexei. Então, a ideia é que a gente fique aproximadamente 2 meses e meio, trabalhando essas mentorias com o pessoal, tá? Rola muito bate-papo no grupo nosso, principalmente sobre problemática de um grupo, sobre evolução de alguns grupos. Aí a gente acaba tendo uma percepção, tal grupo está com uma evolução fraca em tal ponto. A pessoa vai lá, eu vou lá e vou chamar os caras, então, na chincha. Então, o mentor vai lá e convida, vamos fazer uma mentoria em tal área. Né? Então, a gente, em geral, eu, Alexei, a Liseila, a gente fazia muito esse trabalho de observação, né? De entender o projeto e já direcionar. Né? Eu não vou ter tanto tempo livre assim para fazer isso com todos os grupos nesse semestre. Mas né, fica aí a proposta também de interação aí dos mentores, né, para a gente conseguir ter um resultado maior de amadurecimento. Então, a proposta é essa, é simples, tá? Não tem nada demais, é uma evolução natural, né, de um projeto, de amadurecimento de um projeto, e a proposta é simples, as ferramentas são simples, justamente para não ter dor de cabeça, para não ter problema, né? Só o Teams aí, o Moodle, vocês vão ter acesso, né, Paulo? Você já deve estar com acesso, né? Já estão com acesso. Então, é fácil para vocês também verificarem o que o pessoal está fazendo. O que a gente pede sempre, a gente tem alguns modelos de planilha, a gente tem uma planilha com, na verdade, um arquivo XLS, com várias planilhas, onde a gente coloca a identificação do grupo, o resumo do projeto, a proposta de MVP numa planilha, o modelo de negócio, né? O Canvas, o Lean Canvas, e depois, no final, eles acabam por colocar também um link para um pitch. Né? E essa planilha ela fica sempre à disposição ali para os mentores. Então, O Fábio, eles tiveram o bate-webinar com o Alexei no sábado e eles estão agora montando essa planilha, né? O da Liz já foi também, né? Já foi. Então, ele já tem condição de fazer o rascunho, né, de todas as planilhas do arquivo. Então, essa planilha, a ideia é que ela seja dinâmica, né? Ou seja, que ela vai evoluir. Porque o ideal é que eles escrevam isso agora, vocês podem cobrar isso deles,
né? Que eles escrevam essas planilhas agora, que eles preencham essas planilhas, para que vocês consigam perceber a evolução do projeto deles, né? Porque eles vão pivotar muito, mas vão pivotar assim, vai ser tipo descer ladeira abaixo, cada giro é uma pivotada, né? Pô, alguns grupos já estão com um certo grau de maturidade que não chegam nesse ponto, mas tem grupo que vai pivotar muito, tá? E não estranhem. E a gente já viu o grupo pivotar e sair com um resultado bem bacana, né, no final. Então vale a pena. Eu lembro até de um caso que acho que eles era para ser uma fabricação de alguma coisa e virou escola de inglês ou uma coisa assim, não foi? Foi. O negócio, nada a ver. E acabaram montando, né? Ah, o Tessaro Júnior aí. Tessaro é outro grande parceiraço nosso. Eu estava aqui procurando onde é que aperta o mudo aqui para desligar o Fábio aqui, porque, puta, o cara só fala, que isso? Que horror, Luciano. Eu lembro uma vez a gente fez uma mentoria, nem lembro, cara. Foi numa sexta-feira, a Fernanda estava junto, devia ter umas 15 pessoas, deu horário, a gente falou, bom, gente, vai encerrar, né? Já deu quase 10 horas da noite. Cara, e ficamos até 10h40. Foi quase 11 horas da noite. Até as 10h40, cara. O Fábio estava presente, a Fernanda, cara, deve ter saído 5 pessoas. Não, assim, a gente tem 880. Quase 11 horas a gente falando ainda, velho. É 880, né? Ou o cara participa muito, ou o cara é totalmente omisso, né? Então, aqueles que estão interessados no desenvolvimento do projeto dele mesmo, eles participam, né? Eles correm atrás, né? O Suzuki é muito educadinho. Se você não sair falando, esse cara aí não te dá licença, não, viu? Blá, blá, blá. Pessoal, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, né? Como mentor, assim, nesse projeto especificamente chegando agora, né? Tô vendo até o Euclides Pardinho ali, tudo bom, Euclides? Beleza aí. Como mentores, né? Eu costumo falar que é muito importante que o mentor tenha ideia do que foi a jornada que o mentorado fez até aquele ponto, né? Que é muito comum, acho que para todo mundo que está aqui, chegam os caras que chegam lá no final para ser mentorado e o cara está perguntando coisa que está lá no módulo número 1 dele, que é o básico do básico. Ah, mas isso daí tem. Que como mentor... só que assim... Gente, a gente é mentor, está disponibilizando tempo disso, daquilo, mas a gente não está jogando tempo fora. E pegar um cara que não pegou e nem olhou o vídeo logo de cara para falar com o mentor, que não é do programa, que não é professor, que não ganha salário para fazer isso. Tudo bem que eu sei que todo mundo que está aqui faz muito com base voluntariado, a gente está 9 horas da noite trabalhando aqui. Não é por causa do salário, tenho certeza disso. Mas vocês têm que ver que tem gente que nem o salário tem. O cara é só um voluntário. Então, é um desperdício de tempo, de energia de alguém que é mentor. De repente, ele tem que falar uma coisa que já deveria estar no básico e talvez até alguém do programa tivesse falado, olha, antes de falar com o mentor, vê se, né, se vale a pena mesmo. Tem alguns outros programas que eu tenho participado e às vezes eu faço papel meio que do tampão mesmo. Teve um grupo que a gente fez, foi assim, a gente pegou um grupo de 10 pessoas extremamente conectadas para a gente colocar em contato com pessoas que realmente pudessem ajudá-los, assim, dono de empresa, disso, aquilo, seja lá o que for. Passaram 2 ciclos, a gente não acionou esse grupo nem uma vez. Nenhuma. Porque os grupos simplesmente não estavam preparados, estavam pivotando, e naquele ponto realmente era um desperdício colocar eles para falar com o presidente de empresa, diz aquilo que não vai ter todo o tempo do mundo para ficar falando com todo mundo. Pergunta que eu faço, como que vocês têm feito aqui? Tem algum filtro? Assim, os caras vão falar com os mentores toda hora, ficar batendo na porta, pode dar uma mentoria, pode dar uma mentoria, pode dar uma mentoria? Ou quem vai trazer muitas vezes esse cara é algo como, já conversou com o pessoal que era do ciclo e tal? Beleza, e o cara do ciclo fala, putz, hein, olha, de fato, esse grupo aqui está precisando de uma coisa que acho que você pode ajudar bastante, a gente já teve uma visão, é legal ter uma visão externa de alguém.
Esse é o papel que o Alexei faz, Suzuki, quando ele faz os agendamentos, né? Ele já dá esse direcionamento e a gente trabalha com os grupos para que isso não ocorra, né? Com relação àquilo que eles viram no geral, vocês têm acesso a tudo que eles viram em termos de webinar, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Passo o material dos webinars, passo o livro para eles, Paulo. Fábio, tá tudo na plataforma. O livro da Escola de Inovadores. Tá tudo na plataforma. Vocês têm acesso aqui à plataforma, né? E aqui vocês têm. Deixa eu virar aqui. O Mas cronograma. eu entendi a fala do Henry, viu, Paulo? É São uma dois questão de assuntos. maturidade, né, Henry? Dois assuntos. Sim, Perdão, sim. desculpa interromper, mas agora eu vou aproveitar que o pessoal falou para eu fazer isso, então vou fazer assim mesmo. Legal. É uma questão de maturidade aí que o Henry está falando. E às vezes ele... Fábio, posso? Complemento, Legal, obrigado. depois eu respondo. Isso, beleza. Acho que são dois assuntos. Um é os próprios mentores terem uma apresentação, isso que o Quintaro está fazendo talvez comigo agora, talvez até possa ser gravado e falar, gente, ó, o mentor, para vocês terem uma ideia do que tem na plataforma, está ali no minuto 1 hora e tanto, até tanto da reunião que a gente teve. Esse é um assunto. De fato, é importante que o próprio mentor tenha uma ideia do que eles já viram, tipo de conteúdo. O ideal é até que o mentor até tenha feito esse curso mesmo, tenha visto materiais e tal. É o ideal, né? A gente não fez. Eu, por exemplo, não fiz ainda, eu gostaria até de fazer, pegar os materiais e estudar o material dos colegas também, né? A gente aprende muito fazendo isso. E o outro assunto, então, assunto número 1, talvez o Quintaros consiga ensinar para a gente agora, e até mesmo até que os mentores possam fazer o curso mesmo, a base também, por que não? Porque uma coisa é ter experiência de mercado e outra coisa é ter uma ideia de referencial teórico, como, por exemplo, Inova tem feito. E o segundo assunto, aí concordo, Fábio, é o que você estava falando, que é de maturidade e tal. E eu chamo o seguinte, é não desperdiçar. Não é porque é de graça que a gente coloca assim, ó, tá de graça mesmo, ó, fala com esses mentores aí e tal. Né? Porque realmente aí é desperdício. Né? Então, só para entender o primeiro bloco, acho que talvez o Quintares possa mostrar melhor, ou talvez até fosse legal a gente pegar, marcar um dia com os mentores mesmo, para vocês mostrarem o que tem de conteúdo, entrar dentro ali, assim, para olhar tudo que tem, de repente até ter algum questionamento, né? Porque até de repente pode ser melhorado, ou pelo menos ter alguma sugestão ou crítica. E o segundo assunto, eu concordo com você, Fábio, de fato, é a questão de maturidade e não desperdício. Suzuki, respondendo a primeira parte, aqui na plataforma vocês têm acesso a todo o material, tá? Então, cronograma, basta clicar nesses cards que vocês vão ver aí o que eles já fizeram, em que pé está, etc. Nesses outros cards aqui que tem o webinar, vocês vão direto para o YouTube assistir o webinar mesmo, tá? Uma gravação editada, onde você clica e já vai assistir né, as reuniões. Então, todas elas foram gravadas e foram colocadas aqui. Onde tem slides? O conteúdo que eles tiveram é algo como, quando o pessoal for falar lá, por exemplo, de modelo de negócio, eu, como mentor, como que eu vejo o que eles viram de modelo de negócio? Tá, um resumo disso que você gostaria de ter. A aula que ele viu, né? Tá. A mesma aula que ele viu, eu gostaria de ver também. Algo como, pô, eu sou de propriedade intelectual, gostaria de saber até como Centro Paula Souza. Não, Né? a aula que ele assistiu está aqui, é essa gravação. A aula é o webinar, e o conteúdo que tem, imagino que seja aí também. Então, aqui eu tenho o mesmo acesso ao conteúdo que eles têm. Exatamente. A mesma gravação que eles viram está aqui. O webinar 1, como foram 3 pessoas, ele aparece um cheio, que é os 3 falas, ou dividido em 3 partes, aí depois vem o 2. Aqui você tem tanto o material, por exemplo, o livro que o Fábio comentou, está aqui no webinar dele, né? No 2, se você clicar aqui, você tem acesso tanto aos slides quanto ao livro. Beleza. Tá aqui, o material está todo aqui. Né? A cada webinar a gente faz a edição e coloca aqui. Se eu quiser fazer a jornada do meu mentorado, é só eu ir seguindo essa trilha. É isso. Essa trilha, exatamente. Perfeito, obrigado.
Tá? Ó, E só aqui, as respondendo aí, atividades que eles têm para enviar, que aí, claro, né? Assim, Você... se eu puder acrescentar aqui um pouquinho, Claro, claro. eu tô aqui para ficar falando que não é uma, né? Não me deixaram falar até agora, né? Tô zoando Tô. vocês. Gente, eu queria só dar uma pincelada assim no ponto de vista de mentor mesmo, tá? O Vitrine, ela é uma fase em que os participantes têm uma certa exposição ao mercado, porque aqui muitos mentores não são da área acadêmica, tá? Eu mesma não sou da área acadêmica e é uma oportunidade para que eles também entendam um pouquinho do que é o networking, né? Conhecer, conversar com pessoas que são da indústria, né? E de repente amadurecer o ponto de vista do projeto em termos de execução, né? Porque muitos projetos eles têm uma preocupação voltada para a apresentação em si, ou vamos seguir uma receita, né? E isso daí existe por causa da baixa maturidade de muitos grupos, mas você vai encontrar no meio desse pessoal algumas pessoas mais maduras também, com as quais você vai conseguir trocar uma ideia um pouco mais específica, né? Então, que nem eu sou associada à Fé Angels, então eu tive a oportunidade de conversar com alguns grupos um pouco mais sobre investimento anjo, mas eu não acabei não fazendo isso no coletivo, para não, porque eu quis direcionar mesmo, né? Eu quis dar uma experiência mais, como é que eu vou dizer, dar mais volume para uma determinada pessoa, porque eu sabia que a pessoa ia conseguir absorver. Então, isso que você comentou a respeito do próprio conteúdo, aparece sim alguns grupos que são muito perdidos. Tem gente que na penúltima semana começa a perguntar o que eu tenho que preencher, o que eu tenho que apresentar, né? Onde que tá? Tem gente que nem logou na plataforma ainda. Mas a gente tem que meio que sublimar um pouquinho isso e pedir para que eles entrem em contato com os coordenadores, né? Então, eu respondo de boas, ó, fala com fulano, fala com Beltrano, porque se você está perdido nesse nível, eu acho que... Mas, e aparece, entendeu? Infelizmente, mas não é um volume grande. Eles, de verdade, eles não atrapalham o nosso dia a dia, tá? Então, mesmo quando a gente compartilha lá o link do Teams, né? Ah, vai ter uma mentoria coletiva sobre tal assunto. As salas, a gente não tem necessidade de uma formalização muito grande da disciplina, tá? As salas são razoavelmente tranquilas. De vez em quando você tem que botar um ou outro microfone no mudo, porque às vezes a pessoa nem percebe que tem um cachorro latindo ou que tem muito barulho no ambiente, mas é coisa besta, assim, que eu pelo menos já acostumei fazer isso, né? Bem tranquilo. E são salas que a gente até muitas vezes eu gosto muito da interação. Eu gosto quando as pessoas perguntam, né, e falam um pouquinho sobre elas mesmas. Então, eu acho até que é até o contrário. Eu gostaria de ter mais muvuca na sala, né? Então, eu não me preocuparia tanto com isso, mas de boas. Se há algum assunto que a pessoa já devia estar sabendo, é só direcionar mesmo de volta para os webinars, tranquilo. Deixa eu só fazer um complemento, Lu. Depois, na hora que você terminar a sua fala, a gente passa para o Ricardo. Uma coisa que a gente pede, viu, Henry, é essa percepção, às vezes, do mentor. Por exemplo, o Miguel vai lá, Miguel vai conversar sobre modelo, sobre, sei lá, valuation, finança, vai falar sobre receita com a galera. E aí ele percebe que está faltando uma certa maturidade muito grande no ponto de desenvolvimento do produto, né? Na área das atividades de produção, etc. e tal. Aí o que a gente pede? Miguel, por exemplo, Paulo, para a Liz, para o Alexei, pode chegar para mim também, não tem problema, falar assim, ó, tal grupo está muito imaturo nesse ponto.
Entendeu? Então, o que a gente faz? A gente pega, vai trabalhar especificamente com esse grupo, e aí a gente vai direcionar o Henry para grupo, para mentores mais específicos que vão ajudá-lo a definir melhor o MVP, a definir melhor o que ele pensa como valor, entendeu? Então aí a gente pega, tipo, dedica um mês aí, 15 dias, um mês, para fazer esse trabalho. Eu fiz isso, teve vários projetos que eu fazia isso. Falava, sabe, é o seguinte, o projeto de vocês não dá para vocês conversarem. O Tessaro é um cara que eu sei que gosta de fazer isso também, de pegar e puxar a molecada pela mão. Né? Mas tem mentor que nem pega o AFA. O AFA, pô, o AFA é uma sumidade em marketing digital. Né? O cara não sabe nem o que ele quer falar de modelo de negócio. Desculpa, de comunicação, e vai querer fazer uma reunião com ela, não vai adiantar nada. Então, a gente pega, dá um direcionamento, aí no segundo mês, geralmente são 2 meses e meio, mais ou menos, de mentoria, aí no segundo mês ele já está amadurecido, aí ele vai e bate um papo com ela. Né? Então, a gente conversa muito entre nós, justamente para isso, viu, Henry? Ó, conversei, cara, do jeito que tá, não dá. Eles têm que fazer um trabalho assim. Aí o Paulo, a Liz, o Alexei, eu, a gente vai pegar e vai trabalhar em cima desse grupo, tá? Lu, se quiser complementar, terminar, para Não, depois só passar para o Ricardo. Sim, sim, é só finalizar, porque assim, você comentou também a respeito do contato dessas pessoas com, sei lá, eventualmente um CEO de uma empresa, alguma autoridade em determinado assunto. E eu assim, eu gosto de dizer que eu não sei quase nada, mas eu sei quem sabe. Né? Então, eu faço muitas pontes de networking, eu não jogo contato direto para a pessoa, eu sempre puxo mesmo o grupo, falo, olha, e o que você vai falar com fulano? Me mostra seu pitch de novo. Ó, seu pitch está muito voltado para a área acadêmica, você está indo lá atrás do cara porque você quer uma amostra de produto, você quer uma amostra de matéria-prima. Então, você tem que, né, direcionar isso, isso e isso. Então, eu dou aquela polida para poder fechar essa ponte. A hora que ele vai falar com uma empresa ou com, enfim, né, um determinado contato que eu faço, eu já preparo as duas partes, né, eu já faço essa ponte falando, olha, fulano, eu estou com um grupo assim, 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 está precisando de ajuda em tal assunto, você quer falar com ele? Eu posso passar seu contato para eles? Então, a gente faz um meio de campo, né? E é assim, são graus de maturidade diferentes. Então, eu já sei até quais são os meus colegas que aceitam mais tratar de assuntos muito basiquinhos, muito simples, e eu sei daqueles que, meu, os caras têm agenda pior que a minha, e olha que a minha tem 36 horas por dia, né? Mas aí eu já dou essa introdução e falo para a pessoa, olha, esse grupo quer isso, isso e isso, você vai trocar uma ideia com eles, eu participo junto ou não, depende muito da ocasião, né? Então é o feeling de cada momento, tá? Aqui dentro desse nosso grupo de mentores, eu percebo que a gente tem mais pessoas voltadas para a área acadêmica e para a área de gestão, né? Então, eu gosto de caçar por aí pessoas que são mais da área técnica ou da indústria, tá? Não é preferência, não, é só para poder dar uma mesclada um pouco maior aqui entre a gente. Mas não é uma regra, tá? E eu faço exatamente isso. Ó, fulano, o pessoal tá perdido nisso. Ô, Luciana, deixa eu só cortar um pouquinho rapidinho aí. Aproveitando esse gancho que você falou aí, que eu acho que é bastante importante, não sei se vocês conhecem a metodologia da Corps do Steve Blank. Não? Então, ele tem uma metodologia onde o pessoal tem que sair para a rua e fazer pesquisa, pelo menos 100 pesquisas, tá? E vai perguntar para todo mundo, para os acadêmicos, vai perguntar para quem está no mercado, vai perguntar para o cliente, vai perguntar para todo mundo. E aí ele vai trazer e vai amadurecer o seu modelo de negócio, tá? Então, eu achei bastante importante isso, porque lá na FAPESP, já um modelo lá do PIP, que acho que é uma coisa que a gente poderia depois
correr para isso lá, né? Para linhas de fomento, para quem já tiver um MVP maduro, né? Poderia estar utilizando um pouco dessa metodologia para isso, que é justamente isso que você está falando. Você tem algumas conexões e fazer com essas conexões transformar e deixar mais robusto o produto, o MVP deles, né? Então, eu acho que seria importante a gente ter esse modelo também de fazer a pesquisa, e lá, coincididamente, também são 7 semanas o curso, tá bom? Da FAPESP do modelo iCorps, tá? E é muito semelhante o que a gente está fazendo aqui, tá? Então, por isso que é legal. Não sei se vocês conhecem lá, eu também já estou, sei lá, mentor lá da FAPESP para esse modelo do PIP, tá? Que é do modelo iCorps. Então, é bastante interessante a gente tentar fazer essa mescla aí, e isso que você falou é importantíssimo. Desculpa atrapalhar aí. O Ricardo tinha levantado a mão antes da Ellen, eu acho até, né, gente? Acho que o Ricardo caiu. Ah, não, Ele voltou. voltou. Então, o Ricardo, depois a Ellen. Bom, boa noite, pessoal. Tive problema com a internet, eu caí, mas voltei. Sem querer ser repetitivo do que o Henry falou, a Luciana, eu acho que essa questão da maturidade do grupo e praticamente todos os ecossistemas que eu participo, uns mais, outros menos, talvez aqui no grupo, eu acho que talvez seja um pouco mais imaturo. E uma coisa que me surpreende é que você tem mentores experientes aqui no grupo, e eu sinto uma certa frustração que eu acho que eles não usam os mentores de uma forma geral, aí no caso. Não sei se é um problema de orientação, porque muitas vezes a startup não sabe exatamente o que ela quer ou o que perguntar. Eu acho que talvez, com exceção do Inovativa, que procura fazer um trabalho direcional mais forte, então a gente, quando encontra a startup, muitas vezes você vê que o pessoal está assim, meio perdido, né? E em outras ocasiões você percebe que você está disponível 2 meses e meio e, de repente, tem talvez 1, 2 ou 3 mentorias, quando o pessoal poderia utilizar muito mais a experiência dos mentores, né? Porque cada um de nós tem uma experiência diferente, é que eu sempre brinco, né? Você ganha cabelo branco, mas ganha experiência, né? Então, é algo que você poderia oferecer para essas startups e terminando o programa eles não utilizando. Tá? Era basicamente isso que eu queria comentar. Obrigado. A Ellen está inscrita também. Ellen, que estava com a mão levantada. Uma dúvida que é o seguinte, porque no grupo do WhatsApp a gente recebeu lá o link de inscrição para a 16ª edição. Então, eu entendi que estariam começando na trilha. E então, eu não sei se estão começando, se já estão no ponto da vitrine, e isso é a minha dúvida. E a outra é quando vocês falam grupo, é o grupo de todos ou vocês dividem em função de determinadas afinidades dos negócios desses participantes? Então, eu estou cheia aqui de dúvidas e queria um esclarecimento, por favor. Tá. Ellen, o que eu mandei lá no grupo é a propaganda para as inscrições da Escola Inovadores, que elas estão abertas agora. Mas onde a gente vai trabalhar esse grupo aqui é no Vitrine. A gente tem rodando simultaneamente Escola Inovadores, Vitrine e Acelera. Tem um grupo que está lá no Acelera, que é a terceira fase. Em vários estágios, tá? Em vários estágios, isso. Eu mandei lá, que às vezes o pessoal quer indicar para alguém que conhece, etc. Então eu mandei o link das inscrições. Eu até já postei hoje, mas era só porque eu não sabia que justamente tem vários grupos em vários pontos. Porque primeiro eu achei que seria vitrine, mas depois eu vi o link lá. Então, como é que é isso? A nossa sequência é Escola Inovadores, Vitrine e Acelera. Essa é a sequência. Tem vários grupos em estágios distintos. Distintos, isso. E quando vocês chamam coletivamente quem está na escola, quem está na vitrine, ou são subgrupos desses grupos? Não, aqui a gente vai trabalhar só com o pessoal do Vitrine,
que é a fase intermediária. Ellen, eu acho que você está falando que a gente chama às vezes, tem grupo adiantado, tem grupo mais maduro. O grupo é o projeto. Cada projeto inscrito, às vezes tem 2, 3, 5 participantes, depende, entendeu? Tá. O que acontece é que, às vezes, a gente encontra mesmo grupos que são muito mais maduros e tem alguns grupos totalmente perdidos. Tem gente que nem sabia que tinha que ter grupo, cara. Semestre passado a gente tinha o pessoal que estava finalizando um PIP1, 2 grupos, e tinha o pessoal que não sabia que tinha que ter grupo. Tinha agora sim, nós tivemos também, eu achei super fantástico, uma quantidade de participantes que foi para o Centelha também muito grande, né? A nossa participação lá no Centelha foi quantos? 15% dos aprovados era do Inovos? 20%, quase 20%. 20% dos projetos do Centelha passaram por nós. Então, é muito significativo, né? Isso daí eu acho que prova que, cara, é um pouco de Darwin também, né? Tem alguns que vão ficar para trás, mas a gente tem que apostar nos grupos, né? No geral, porque tem muitos grupos fantásticos ali no meio, né? Então... Um exemplo, o marido da Lu, ele é engenheiro da Embraer, né? E teve um projeto, 2 edições atrás da Vitrine. Ele também é mentor na Vitrine. O Fernando olhou e falou assim, pô, isso aqui é interessante. E apresentou para os caras lá na Embraer. Hoje eles estão incubados no Parque Tecnológico de São José dos Campos. Então, assim, tem de tudo. Tem de tudo. A gente vai ver de tudo, né? O Manuel está pedindo uma pergunta. E vocês estão frequentemente também fazendo referência à questão de amadurecimento. Existe, porque, pelo que eu entendi também, a pessoa se inscreve e ela, de repente, nem tem perfil empreendedor e vai estar no projeto. Quando eu comecei a empreender, para mim, me ajudou muito o que eu fiz no Sebrae de Empretec. Eu acabei sendo instrutora do Empretec um tempo, e lá se trabalhava muito a questão do comportamento. A minha irmã trabalha muito com empreendedorismo, e ela fala que o perfil psicológico que leva realmente o empreendedor a ser persistente, resistente, resiliente, blá, 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 é uma pequena porcentagem só da população. Então, a questão é, este lado do comportamental também é trabalhado de alguma forma em algum webinar, em alguma entrevista? Isso é trabalhado como? Porque às vezes tem gente que quer empreender, mas acha que... Desde o início, na Escola de Inovadores, né, a gente já trabalha um pouco isso, mas é difícil saber se alguém vai ou não vai ser resiliente, né? Mas isso aí, viu, Ellen, a gente tira também dessa... Perdoe. No Empretec, eles desenvolveram toda uma metodologia de fazer um filtro. Funciona 100%? Não, mas é relativamente robusto e, inclusive, em relação ao resultado final, foi tema de tese, justamente, a minha irmã sempre gostou dessa área de empreendedorismo e ela acompanhou grupos de Empretec para ver o efeito na prática, na realidade, né? Enfim, então não é fórmula mágica, mas existe também metodologia desenvolvida. O Sebrae tem. Nós temos no grupo alguns mentores que trabalham muito bem o comportamental, né? O Tessaro é um desses. A Fernanda trabalha muito legal a questão comportamental. E a Fernanda é uma das que assim, começa a prestar atenção no grupo e se ela percebe que o grupo está... ela já chegando, né? Ela chama o grupo e chegando. Então, ela conversa muito sobre essa questão aí com a galera também, tá? Então, a gente não deixa solto também. Lógico, né? Não é o foco, mas a gente não deixa solto também. É isso que eu ia falar. É assim, a Escola de Inovadores, o Vitrine, o foco dele não é formar a parte
de empreendedorismo em si, né? Mas nós temos muita gente, né, nessa área de gestão e que e são pessoas que têm esse olho, né? Esse olhar, olha, tá faltando, às vezes é uma informação técnica, né? Olha, fulano, você precisa conhecer um pouco mais sobre esse tipo de contrato, esse tipo de coisa. Então vai procurar o pessoal aí que é especialista nessa área jurídica, né? E existe aqueles que, olha, eu acho que vocês teve uma pessoa que participou de uma das mentorias coletivas, uma pessoa muito inteligente, doutora no assunto, mas era muito técnica. E eu falei assim, cara, de boas, você está gastando muito do seu tempo tentando ajustar a sua parte administrativa. Se junta alguém que seja de ADM. Acha alguém para ser seu CEO, porque senão você vai gastar toda a sua energia nisso, você vai se frustrar, vai ficar pé da vida e vai desperdiçar um know-how absurdo que você já tem, né? Porque às vezes é a questão, a empresa ela não é uma pessoa só, né? Às vezes a gente passa muito essa visão, fala assim, cara, se você não gosta de nota fiscal, você vai ter que achar alguém que gosta para ir junto contigo, porque, você vai ter que emitir nota fiscal, não tem jeito. Né? Então, é mais ou menos assim, não é, como é que eu vou dizer, tema central, né, como administrar uma empresa, mas a gente vai dando essas dicas para o pessoal ao longo do tempo. Legal. Mas até aproveitando qualquer coisa, a gente pode falar com a Rose, Luciana, para falar da questão do perfil empreendedor, se houver interesse. O Ellen, me diz uma coisa, você sabe se o pessoal usa alguma ferramenta, tipo o DISC, para poder fazer esse levantamento do perfil? Não, eu cheguei a ser da seleção. É toda uma entrevista que você é treinado para fazer. Não, do Empretec eu conheço, eu já fiz, mas eu estou dizendo que para poder fazer isso, se a gente tivesse o software para poder fazer esse disco aí, já era uma boa forma de conhecer o grupo. Isso, exatamente. Eu vou ver com a Rose, minha irmã, se ela tem algum software que ela possa recomendar, tá? Tá joia, obrigado. Obrigada a você. O Manuel Lemos está com a mão levantada. Manuel, fica à vontade. Opa, estão ouvindo agora, não? Sim? Tá. Antes de mais, eu faço pesquisa científica e desde 2015 comecei a fazer pesquisa científica aplicada à criação e melhoria de negócios. Então, assim, tudo que eu descobri é comprovado. Portanto, essa é a base científica. Testei muito, coisas que funcionam, que não funcionam, para chegar a uma conclusão. E é até interessante, agora que a Ellen falou sobre perfil psicológico, ele é essencial, mas ele já está definido desde que a pessoa nasceu. A pessoa é que não tem consciência do que é que ela vai ser quando for grande. Então, eu até tenho um aplicativo, se houver interesse, eu posso postar agora rapidamente, só para dar alguns exemplos reais. E eu uso isso nas mentorias que eu dou para ver qual é que é a melhor área que a pessoa pode atuar. Porque tem pessoas que estão perdidas, que alguns já notaram aqui, elas estão perdidas, elas têm vontade, às vezes têm vontade de ser coisas que não são importantes, tipo, quer ser famoso, quer ser rico. Primeiro, ser famoso atrapalha e ser rico demora muito tempo. Ou não quer ter chefe. Às vezes o não querer ter chefe significa que a pessoa tem vocação para administradora. O chefe vai ser ela mesma e, como se for o dono, é capaz de nunca mais ser demitido. Eu estou falando porque eu tenho esse perfil esse perfil se chama determinado. Há três grupos de perfis, tá? Um é determinado, né? Outro, que são 4 perfis, outro é influenciador ou influenciável, e o outro é o variável. E o variável oscila entre os outros dois. Por exemplo, a Luciana é influenciadora, ou influenciável, conforme o dia. Né? Então, assim, e ela, para mim, ela faz parte de um grupo que são pessoas com mais aptidão para transmissão de conhecimento. Então, é natural que ela seja professora. Pode chamar mentora ou coach. Eu não gosto desses nomes, porque eu acho que professor é mais simples e torna tudo mais claro.
E isso é uma coisa que dá no meu aplicativo. Eu já falei com ela, não sei se ela lembra, eu mostrei esse aplicativo para ela. Eu uso isso para várias coisas. Outra coisa é a compatibilidade entre sócios. Todos os negócios de sucesso têm que ter um perfil determinado, que é aquele que não desiste. Não só não desiste, como arrasta os outros até se chatearem, desistirem ou continuarem com ele. Você vai ver, por exemplo, o Google. O Google tem o Larry Page, que faz pesquisa científica, e tinha o Sergey Brin. O determinado é o Sergey Brin. Normalmente o determinado é mais discreto. Aquele que não fala muito, mas quando fala, costuma falar coisas certeiras. Mas tem uma responsabilidade muito grande, que é de ser administrador. Porque o administrador, se houver um problema sério na empresa, a responsabilidade cai toda em cima do administrador. Mas foi o funcionário que fez, não sei, está bem, mas quem contratou? Quem assinou o contrato? Foi o RH, mas quem é que contratou o RH? É tudo o administrador. Não é? Claro. Tem aquela piada antiga que é tudo eu. Mas, enfim, isso é engraçado, mas é uma coisa séria. Então, se houver interesse, eu posso mostrar, mas talvez isso seja uma coisa para uma sessão específica já da mentoria das pessoas. Eu não uso o disco que assim, é um método antigo, não tem nada de errado, mas ele é baseado em fazer muitas perguntas e também é um produto comercial e ele é, como segundo me disseram, é caro. Mas eu já mostrei a alguns mentores. O que importa é a pessoa descobrir a verdade, às vezes, sobre ela, que é o autoconhecimento. A partir daí, a pessoa pode estar muito mais motivada porque ela está com coragem para seguir o caminho certo. Temos um aluno assim, do ano passado, o Weber, que fez um sistema jurídico. Ele já tinha começado, porque ele já estava meio validado, porque os clientes já estavam pagando para ele. Mas o que eu descobri é que ele precisava de colaborar com uma outra pessoa que ajudasse a fazer vendas. Porque o que ele quer fazer mesmo é pesquisa e desenvolvimento. Isso é importante, mas tem as outras partes. Alguém tem que fazer. Alguém tem que gerenciar as finanças. Alguém tem que tomar decisões finais. E esse aluno, por acaso, tem o perfil do Larry Page. Né? E eu vi várias pessoas, até alguns mentores, para trabalhar com ele na parte de vendas, para ele se focar naquilo que ele é melhor. Inclusive fez um aplicativo fantástico que já está tirando proveito dos últimos desenvolvimentos em inteligência artificial para automatizar o atendimento a advogados, que é a área dele. Poderia ficar aqui horas, mas assim, antes de mais, eu gostaria de dar os parabéns a essa iniciativa. Ela vai ter um impacto tremendo no futuro. Por enquanto ainda não dá para ver, porque ainda somos poucos. Vamos ser muito mais. E também agradecer ao Henry, porque eu só estou aqui, creio eu, por causa de ter entrado pelos mentores do Brasil há uns anos. Para além disso, o Henry vai ter muito sucesso, em particular este ano. Isso tem a ver com os ciclos da vida, que são 7 anos. Há um ciclo de 7 anos, depois há um ciclo de 36. No ciclo de 36 estamos no ciclo da Era da Sabedoria. Ela começou em 2017 e vai terminar em 2052. Antes disso, era uma era do ego. Era muito virada para o indivíduo. Você vai ver pessoas famosas, atores, artistas, jogadoras de esportes e tal, mas isso é o passado. Mudou a era, tem gente que ainda não está na era nova. Ela ainda está achando que o importante é ser famoso, porque é a coisa da era do ego. Isso aí não importa. O que importa é colaborar para ter mais sucesso. Bem, eu podia ficar aqui falando horas, porque isso, o resultado de mais de 7 anos de pesquisa é muita coisa. Mas isso há de ser outra hora. E depois, quem tiver interesse em ver em particular, eu posso mostrar esse aplicativo, porque aquilo é muito, muito, muito personalizado. Não dá para generalizar. Cada caso é um caso, dá coisas muito específicas, dá até para saber as partes do corpo que cada um é mais suscetível para ter doenças, que é para a pessoa ter mais cuidado. Inclusive, eu estou aqui falando, eu tenho que parar de falar, porque eu estou com um resfriado, por causa dessa mudança de tempo, e as partes do corpo que mais me afetam é a parte aqui desta região, e também a parte de baixo. Eu vou nos médicos todos só para fazer isso. Bem, por agora é só. Agradeço a oportunidade, espero ter ajudado e contribuir daqui para o futuro nesta nova edição do Vitrine. Ok, Manuel, obrigado.
Henry, com vontade. Vou fazer só aproveitar o momento, né? 9 horas e 32 minutos na Café Federal do Brasil. Aquele negócio que está atrás de você lá são os elefantinhos azuis mesmo, Manuel? O que é aquele negócio ali? Isto é fonte de receita. Eu tenho uma comunidade de programadores de PHP, que é uma linguagem de programação muito conhecida, e esses bonecos são símbolos. Eu licenciei de um francês que fez o desenho e fiz aqui numa fábrica aqui do interior de São Paulo. E depois, no final, ainda descobri que, à custa de uma cliente do Brasil, que era melhor personalizar para ter mais valor agregado. Não tem neste, mas a gente consegue ganhar mais tornando tudo mais personalizado. Então, a chave aqui é tornar tudo diretamente para o indivíduo, mas sempre visando a colaboração. Tá certo, então, hein? Tá vendo, né, Ellen? A gente vê até elefantinhos aqui de noite. Aqui no nosso... Você achou que estava vendo coisas? E nem bebeu ainda, hein? Não, eu vi um elefante cor-de-rosa ali atrás do Manuel, né? O cara isso foi uma cliente do Brasil que pediu, bebeu, né, meu? Manuel, você é português, certo? Era. Não posso falar isso. Você Estou brincando. Eu já estou no Brasil desde 98. Eu estou aqui em Portugal, vou ter que ficar aqui até junho, depois volto ao Brasil. Não posso isso, senão eles vão me deportar, hein? Não, estou brincando. Aqui é 00:30. Mas obrigada, Manuel. Interessante a sua colocação. Eu estou olhando aqui, não tem mais ninguém com a mão levantada. Fábio, Lu. Eu acho que agora, Agora o pessoal que está chegando, né? Com certeza vai ter muito a agregar, né, ao grupo. E tudo é questão de adaptação, viu, Henry? Tudo é nós estamos na 6ª turma e nenhuma turma o processo foi igual ao outro, nenhuma turma foi igual a outra. A gente está sempre se ajustando, né, às turmas que estão chegando. Fábio? Oi, Lu? A gente está sempre inovando, sempre aparece uma ideia nova e, mais do que esse grupo para adotar ideias novas não tem, né? Exato. Tem o Euclides que está com a mão levantada. Isso. Boa noite a todos. Estão me ouvindo perfeitamente? Sim. Só queria deixar o registro que estou passando a fazer parte do grupo, na intenção de contribuir com o Paula Souza, com mais essa iniciativa de vocês, através do Henry. Sou advogado há mais de 3 décadas, maior parte do tempo no interior, na região de Marília. Faz cerca de 10 anos que estou em São Paulo, tenho conhecimento nas principais áreas jurídicas, nos últimos 10 anos, direito digital, direito das startups, questões ligadas à área empresarial. Conheço pouco, estamos sempre aprendendo, eu acho que enquanto viver o aprendizado vai ser constante, mas estou aqui para contribuir. A área jurídica é das menos demandadas, mas qualquer dos coordenadores, qualquer dos professores tem meu contato no formulário e fique à vontade para me solicitar. Às vezes, pequenas questões que ajudam a direcionar os grupos e os participantes. Obrigado. Sem dúvida, vai ser bastante usado. Tem o Miguel também, que levantou a mão agora. Miguel, fica à vontade. Eu até mandei uma mensagem no grupo do WhatsApp, eu peço desculpas aqui, eu vou ter que me retirar, que eu tenho 2 pequenos. Chegou no meu turno aqui agora de botá-los. Minha esposa estava com eles até agora e chegou. Mas eu sou da área de finanças, né? Como eu já falei, eu vim do mercado corporativo, mas em 2019 tomei contato com o ecossistema de inovação e empreendedorismo. Também comecei a empreender e assim como o Euclides falou, né, a área de finanças ela também não é tão demandada, mas ela é muito importante, a parte de gestão financeira. Ter o Lê do engano, amiguinho. Lê do engano. Você tá é bem usado. É bem importante, bem demandado. Que bom. Fico feliz de saber que ela é bastante demandada, porque é uma área que normalmente os empreendedores da área de inovação, tecnologia, não gostam muito, assim, né? O pessoal é mais de criar e de tecnologia e de desenvolver e tudo mais, mas
A gente, eu falo que finanças é igual respirar. Ninguém nasce ninguém tem o propósito de vida de respirar, né? Se você perguntar para cada um aqui qual o seu propósito de vida, provavelmente ninguém vai dizer que é respirar, né? Mas ninguém vive se parar de respirar, né? Então, toda empresa, vamos dizer assim, Se o fluxo de caixa não estiver irrigando, não tem empresa, né? Exatamente. Se o fluxo de caixa não estiver irrigando, não Aí tem vem empresa. aquela dica, minha filha, pelo amor de Deus, acha alguém de ADM para você, filha, porque senão você vai morrer. Verdade. Eu, às vezes, sou o chato que fala assim, tá, mas a sua ideia é muito legal, mas qual o payback, quanto tempo você vai dar de retorno, e umas coisas assim que, né? Mas era isso, pessoal. Infelizmente, eu vou ter que sair. Agradecer aí o tempo de vocês, dizer que eu entrei aqui totalmente perdido, e agora eu já estou começando a me encontrar, graças à ajuda de vocês aí. Mas olha, quem tiver com dúvidas, etc., depois manda uma mensagem para mim, a gente marca um bate-papo, não tem nenhuma restrição quanto a isso, tá? Fiquem à vontade. Legal. Suzuki, você levantou a mão de novo ou ainda? Não, eu levantei de novo. Ah, tá bom. Era para dar uma sugestão, pessoal. Até para nós todos aqui, né? Estou aprendendo que nós estamos aprendendo uns com os outros também. Uma coisa, sabe, pessoal que ajuda bastante no processo de mentoria, sabe essa rodada que a gente fez agora, o Euclides levanta a mão, falar, se apresentar, o outro colega também, é uma riqueza muito grande que nós todos temos aqui, né? Afinal de contas, a gente tem um time bem grande, né? E o que está no papel ali, muitas vezes, é difícil a gente expressar. Então, se a gente pudesse marcar um encontro, talvez até uma outra hora, eu acho que o Zoom, inclusive, é uma plataforma melhor para isso, tá? Para a gente, dentro de um painel com os mentores, a gente marcar alguns dias, talvez, para marcar sessões de apresentação, sabe que seria legal. Assim, olha, gente, ó, tal dia, tal horário, Eden gostou, né? Tá vendo? A gente vai, né, Eden? A gente, né, o Euclides também, né? Tá vendo? A gente é velho de guerra, assim, a gente vai acostumando com as coisas, né? Eu vou só dar um complemento, Suzuki-san. Ali naquele nosso grupo de WhatsApp dos mentores, eu acho que você pode você mesmo falar assim, galera, vamos marcar, vamos fazer um encontro tal horário, tá aqui o link no Teams, e aí quem puder participar vai conectar, porque se juntar os 47 é totalmente impossível. Impossível. Não, isso... Tipo, Tem nem mais eu. de 47, viu? Eu já marquei mentoria domingo, 7 horas da manhã, né? Olha, o Zoom nós não temos. Oficialmente, o que a gente tem é o Teams, né? Disponibilizar o meu, o Suzuki tem também? Eu tenho também. Não, gente, eu faço o seguinte. Ó, pode ser o Google Meet que tem tempo para terminar, aqui é 1 hora. Não. Gente, ó, deixa eu dar uma... Na verdade, assim, ó, vou fazer o contrário. A gente está aqui para ajudar e não para trazer mais trabalho, né? A gente faz essas coisas, gente, a gente faz porque tem vocação, prazer, tal. O pessoal fala, vocês não têm, né? Na verdade, eu vou terminar a reunião para começar a trabalhar hoje ainda, né? 10 horas da noite, eu vou começar, né, a trabalhar muitas coisas. Mas faz parte. Se vocês derem um ok para a gente pode fazer de uma forma entre os próprios mentores mesmo. A gente fala, gente, ó, vamos marcar. E tem uma coisa, Luciano, que eu vejo que assim, hoje em dia, quando você quer fazer uma ação que as pessoas participem, você não marca um horário, você marca pelo menos 3 horários. E a gente vai fazendo a questão. E aí, como a gente vai gravar esse negócio, depois fica fácil. Depois é só colocar a minutagem e falar, gente, a gente tem 40 e tantos mentores. A gente tem aqui, né? Fez 4 encontros com 10 mentores, ou 5 encontros com 8 mentores, né? E a gente grava tudo. Ah, mas eu faltei na reunião. Cara, pega o seu celular e lá e coloca o seu vídeo ali dentro também e tá valendo. Né? Então, se para vocês estiver ok, se a gente tiver essa, entre aspas, vou chamar de liberdade, Sim, eu total. coloco lá. E eu queria pedir um outro favor também. Eu gostaria muito de conhecer os outros professores que estão aqui também, porque tem muita gente que tem muita experiência. Né? Então, a melhor parte que tem disso tudo, né, gente? Somos pessoas conectadas aqui. E aí, isso, sabe, Manuel, Manuel, também o Quintairos, né?
Aquilo que a gente está falando no encontro de colegas no ecossistema de inovação é incrível, mas é mais ou menos isso que a gente vai fazer ao vivo. Mas aqui a gente pode fazer também, né, online, e eu acho que vai ter uma adesão boa. Faz quem quer, né, Ellen? Sim. Claro. Não, eu Beleza? acho que essas reuniões são ótimas para o grupo se conhecer. Eu não vou conseguir participar de todas, né? Acho que ninguém vai Não, conseguir não, isso. ninguém vai Mas eu conseguir. acho que é bem, bem importante, sim, para que as pessoas do grupo se conheçam, né? A ideia é muito bem-vinda e total liberdade. Então, tá bom. Então, né, Pardinho, já liberou, então, né, vamos lá, vamos fazer. Quando se precisarem fazer o agendamento pelo Teams, eu posso fazer o agendamento também, mas se preferirem usar outra plataforma, aí fica só a restrição de que oficialmente é aquela que o Santo Paulo Souza oferece, né? Não, beleza. Aqui eu acho que é uma É. coisa mais dos mentores mesmo que a gente É. tem. E você sabe, o Quintares, acho que já está mais caminhando para o final da reunião, né? Então, falar alguma coisa mais assim, diversa. A gente tem uma base de mentores, da Mentores do Brasil, que tem perto de 300 colegas que são mentores e abriram seus dados ali. E é uma base única. Então, é algo como... A gente tem a base de mentores aqui e falava, não, mas eu poderia estar mentorando, de repente, um programa lá no Acre. Pô, mas lá no Acre a gente não tem, sabe, tanto contato para ter mentores. Fala, cara, vai lá na base da Mentores do Brasil, a gente tem. E o que é legal, né, Ellen, se a gente tivesse esses videozinhos curtos, falar, pô, que essa Ellen aqui, né? Aí eu posso assistir lá um vídeo tipo pitch, né? A gente faz pitch do mentor. É ótimo esse negócio. Olha, a gente podia fazer isso. Se cada um fizesse o seu pitch, poderíamos colocar. Então, mas é que se fizesse interação, é mais legal que interação. É mais legal. É que a Luciana lá, eu já tal, sabia que entendeu? ela ia fugir de fazer o pitch, ó. Não, a gente faz o pitch, mas é um negócio que a gente tem que combinar o coisas, seguinte, gente. Pelo amor. Sabe, é 3 minutos ali, no caso, né, para a gente se apresentar rapidinho, porque senão o cara fica falando do seu currículo todo, né? E a gente vai perceber que muitos mentores que reclamam que o pessoal não tem, sabe, não vai direto ao ponto, diz aquilo, eu adoro esse negócio, Quintares, a melhor coisa que tem, né? O Luiz está até coçando a cabecinha, né? Sou prolixo, né? Não, exatamente, né? O cara, não, você tem que ser mais conciso, diz aquilo, aí vai se apresentar e começa a falar o currículo Lattes dele inteiro ali, você fala, gente, vai ao ponto, né? Beleza, Isso pessoal. acontece. Tem uma brincadeira do Leandro Carnal que eu acho legal. Ele diz que todo pai e mãe tem assim, quando o filho gosta de ver sangue, machucado, ele quer ser médico, uma coisa. E quando é que o pai e mãe chegam à conclusão que o filho quer ser professor? Quando fala demais. Não sei. Mas vamos lá, né, gente? São 21 horas e 45 minutos, né? Vamos lá que a gente ainda tem algumas atividades. Gente, muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês. Boa noite, gente. A gravação de hoje vai estar disponível só no nosso grupo, tá? E a gente vai agendando outros bate-papos. E qualquer dúvida, entre em contato comigo. Vou pedir um favor aqui, Quintários, também, uma coisa que quem é de fora pode fazer, tá? Quem está aqui presente, puder abrir as câmeras aqui, tá? Então, Marisene, eu ia pedir isso, para a gente fazer uma foto aí. Tal, eu faço uma foto de tela. Como eu sou de fora mesmo, as pessoas não vão pegar no meu pé, entendeu? Né? Aí o pessoal do Paulo Souza às vezes fala, não, pode, imagem, então não, aí foi o doido lá da Henry Suzuki, lá, um cara sem noção que fez, né? Vamos lá, Marisene, consegue abrir sua câmera também? Olha lá. A gente fala o nome Henry Suzuki lá na Inova, bicho. Metade da Inova já ajoelha, já faz genuflexão. Ô, Fábio, não vem com esses papinhos mole, não, aí, viu? Até parece. Vamos lá, pessoal. Então, vamos lá, todo mundo olhando para a câmera bonitão agora sim, né? 3, 2, 1 e... Vamos lá, mais uma. Eu não estou vendo nada. A gente sempre tem que pôr 2. A segunda que eu tirei estava justamente aparecendo uma fotinho bem em cima de mim, gente. Então, só vai ser a primeira mesa, viu? Tá bom. Beleza, pessoal. Até mais. Obrigado, gente. Tchau, boa noite. Boa noite. Até mais. Até mais.